Drink Empreendedor. Então tá, Rafaela Lopes, seja bem-vinda ao Drink Empreendedor. Começo te agradecendo pelo teu tempo. Sei que é uma correria a vida do empreendedor. E agora tem uns adicionais aí, né? Ou adicional principal da vida aí que tu vai contar também. Então, te agradecer de fato pelo teu tempo, por ter vindo aqui nessa sexta. Estamos gravando uma sexta. Até minha voz pode estar um pouco diferente, porque essas trocas de temperatura em Porto Alegre são uma loucura, mas acho que vai fluir. Então, de fato, aqui te agradecer por teu tempo, por ter vindo aqui, contar um pouco da tua história. Tem o propósito do Drink Empreendedor, é que se a gente conseguir motivar uma pessoa a transformar a sua vida através do empreendedorismo, já tô saindo daqui feliz. Então, te agradecer e contar um pouquinho aí do que tu fez, o que tu faz, de onde tu veio. A gente vai trocando, é um bate-papo aqui bem aberto. Obrigada, Gui, pelo convite, por ter lembrado de mim, né? E, obviamente, da Casey. E como tu falou, o tempo, ele é muito valioso hoje, com os adicionais que a gente tem, diurnos e noturnos, mas eu tô muito feliz de estar aqui, pela lembrança também. Boa. Muito obrigada. E eu vi muito dos conteúdos que vocês estão fazendo, né? Então, eu já acompanho o trabalho da Casey, já trabalhamos juntos. E eu falei, caramba, eu acho que não tem nenhum lugar que a Rafa contou como começou, o que estão fazendo, o que pretendem fazer. Então, achei legal que a gente trouxesse para cá essa conversa. Então, me conta, da onde que vem a Rafaela Lopes, aonde nasceu, o que fez, o que faz, enfim, me conta um geralzão aí que daí a gente vai abrindo as perguntas. Não, é bem engraçado estar desse lado aqui, porque normalmente a gente que trabalha com clientes, trabalha sempre em função do próximo, né? Em cliente, pessoas, até na rádio, quando eu trabalhei, eu ficava sempre do outro lado questionando, e agora falar sobre mim, sobre a Casey, é engraçado até. Sim, tem a rádio. Mas então, sobre eu, a Rafaela, né? Hoje sou uma empreendedora, que eu me descobri empreendedora, né? Não foi algo que eu sempre fiz na minha vida. Eu tenho 34 anos, hoje eu tenho a Casey, né, que é a nossa empresa, minha empresa e dos meus sócios. E a Rafaela nasceu lá em Belém Novo, né, na Zona Sul de Porto Alegre. Conterrânea de Zona Sul. Muito conterrânea. E quem é Zona Sul é muito Zona Sul, né? É diferente, total. Não adianta. A gente é diferente, mas a gente se adapta muito bem. Isso aí. Então, eu sempre fui uma guria muito inquieta, né, muito curiosa. Quando falam assim, eu tenho uma filha hoje que é a Gabriela, né? A Gabriela é terrível, ela é muito esperta, nossa, é igual a ti. Eu fico pensando que eu acho que eu sempre fui muito inquieta e sempre quis coisas novas, assim, sempre quis, vamos dizer assim, ultrapassar limites, né? Então, eu desde pequena sempre quis fazer coisas diferentes. Então, assim, eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito de cooperativa, de ajudar os amigos, a família, né, quem seja, de trocar ideias. Então, na minha vida, aí, sempre gostei de esportes. Hoje, eu jogo futevôlei, eu monto a cavalo. Eu sempre participei de muitas coisas, assim, de competição, mas sempre uma competição saudável junto com os meus amigos e as minhas amigas, né? Então, eu venho do esporte, eu venho de uma família muito grande, que faz muita festa, muita função. E a Rafaela, profissional, ela foi se descobrindo no meio do caminho, né? Quando a gente é jovem, que a gente tem pessoas que nascem pensando, quero ser veterinária, quero ser médico, né? Quero empreender, quero ter um negócio. Eu, como várias pessoas, eu nasci sem ter Sim, vamos testando até achar o que a gente vai fazer. Exatamente. Então, aí fiz faculdade de Relações Públicas, aí na escola. Estudei em Belém Novo, estudei no Santa Teresa, fui indo. Santa Teresa, na Cavalhada. Escola. Sim. Aí depois fui pra PUC, né? Fiz, na hora de escolher o vestibular, o que eu faço? Sempre fui muito comunicativa, sempre me relacionei muito bem, tive sempre muito amigo e festa e função. Né? Isso é uma coisa que é de mim. Sim, tá na veia. Que é da gente, né, Gui? A gente gosta da função. Então, assim, o que eu vou escolher, né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí foi onde eu pensei, na hora do vestibular, vou fazer publicidade ou relações públicas. Aí fiz um vestibular ali na PUC e na FAMECOS e na SPM. E aí eu passei nas duas, obviamente, e chegou na hora de escolher, e agora? Vou fazer relações públicas. Né, por ser uma faculdade abrangente, que fala de comunicação, é algo muito estratégico, e ali eu consegui entender que eu poderia atuar em várias áreas. Mas isso
né, ao Sim. longo da faculdade. Que Sim, a tu gente é vai muito novo indo. quando entra na faculdade Muito. também, né? Tá, enfim, se descobrindo totalmente. Não, muito bom. Tu falou de família grande ali, família, irmãos e tal, e tem dentro da tua família empreendedores também, porque, tipo, na minha família é zero, né? Então, meu pai é aposentado hoje, meu pai e minha mãe, funcionário público, minha mãe trabalhava na RBS e zero. Então, no começo eles achavam uma loucura, né? O que tu tá pensando em empreender? Hoje em dia, tipo, entende. Sempre apoiaram, mas achando, tipo, uma loucura. Mas hoje em dia sempre apoiaram, mas hoje em dia apoiam muito mais porque conseguem ver os frutos, né? Sim. Alguns, estamos ainda no começo. Colhendo, estão plantando. Plantando para colher. Mas tu tem na tua família, como é que é isso? Tu já tinha algo que tu lembra na tua infância que tu fazia, vendia, sei lá, tem história que se repete, vendia limonada, vendia... Não tem, Não, zero? zero total. Minha família, meu pai trabalhava na antiga FEBEM também, concurso público. Uhum. A minha mãe no Banrisul, concurso público. Minha tia também Sim, na Brigada, no Palácio, em vários lugares. Tudo concurso público. E eu também venho dessa jornada que, pra ti ter uma vida estabilizada, sim. tu tem que fazer um concurso. E a Rafaela totalmente do avesso, que não tá afim de fazer um concurso. Tá afim de desfrutar coisas diferentes e de não saber o que fazer. Né? Então, assim, eu fui me descobrindo. E eu acho que essa descoberta vai muito pelas experiências que a gente vai tendo, né? Uhum. Porque antes, eu acho, nos nossos pais, não tinham essas profissões que tem hoje. Né? Exato. Aqui, o pessoal do vídeo, artistas... A gente tá muito em transformação, né? Eu tava escutando ontem um podcast, inclusive, sobre as gerações e a nossa geração, a gente pegou a transformação, né? Tipo, a gente não tinha celular na escola, a gente começou a ter no meio. E não tinha internet como a gente tem hoje de fácil acesso. Então, até aqui, o podcast propriamente dito, era algo muito distante antes. Como é que tu vai... Era um programa de TV. E pensar numa estrutura dessas, não conseguiria. Então, sim, a transformação e cada vez está muito mais rápido. Até a geração Z tem essa questão de, tipo, a galera acha também que tudo vai ficar rico com a internet da noite pro dia. Não, pra um podcast dar certo, vai ter que fazer 1000 vezes. Enfim, um exemplo só. Mas tu precisa de trabalho também, né? Mas, sim, essa transformação é muito grande. Mas, então, zero na família. Não, família zero empreendedor. Zero. Sim. Esse lado empreendedor realmente veio pelas minhas vivências, né? Os lugares que eu passei. E eu gostava do que eu fazia ali, mas não me via 100% naquele lugar. Ou talvez não 100% completa naquele momento, mas ainda sentia sempre que faltava algo. Mas eu acho que antes de chegar em quem me motivou, né? Que talvez seja algo meio óbvio, mas eu nunca via isso dentro de mim, essa parte de empreendedorismo. Então, fiz muitos estágios dentro da faculdade, trabalhei também. Trabalhei em eventos e cerimonial na OAB, tipo assim, acompanhava as autoridades, ia nos eventos. Sim. Completamente diferente de algo que eu faço hoje. Eu trabalhei numa agência há 1000 anos atrás, o início do Facebook, 2014. Não lembro que ano era. Pode ser. 15, pode ser 15 numa agência em atendimento, mas era completamente do que é hoje. Trabalhei na rádio, que foi um lugar que eu amei, né? Sim. E acho que nossos primeiros contatos foi na rádio, quando tu falou. É tão louco, né? Então, porque quando tu falou da rádio, óbvio que eu sei, mas eu não lembrava. Acho que foi um dos primeiros contatos que a gente teve, quando eu tinha uma banda de pagode. Até antes eu não falava da banda, porque eu achava que não fazia muito sentido, assim, sei lá, em palestra, coisa assim. Sim. Hoje em dia eu vejo que faz sentido hoje pro canto, pra combo, enfim, pros negócios que eu tenho. E faz parte da história, né? Claro. Então, os meus sócios, propriamente dito, conheciam há 15 anos atrás por causa da noite, do pagode, enfim. Como é que era o nome da banda? Bem demais. Bem demais. E bombava, não? Bem Sim. demais era muito bom. E, isso é da rádio legal de falar. Bom, então, enfim, vai tu aí. Aí, na rádio, foi que eu me encontrei, amava trabalhar lá. Sim, era legal. A gente fazia a produção, né, a produção do programa. E também aí participava ao vivo, né? Entrava, mandava... Que rádio que era? Era a Rádio Cidade, né? A famosa Rádio Cidade. Hoje tem a 92 aí. Com o Mauri Grando, que foi, sem dúvida, que é um dos meus gurus, assim, da vida profissional, né? Pensando nessa parte de gestão, de direcionamento. O Mauri é um cara fenômeno, né? Hoje ele voltou pra rádio, um lugar que ele ama e que ele tá super bem, na 92 hoje. Sim. E aí, na rádio, ali, participação ao vivo e tal, mas... Não sei, né? Curtia. Aí tinha muita parte que a gente é muito de festa, de sair, de conhecer gente. Aí na rádio, aquela função de entretenimento, de vai banda ao vivo lá participar, e manda beijo, manda abraço. Aquilo sempre foi muito legal, né? Aí eu saí da rádio,
Aí chegou o momento, tá, preciso me formar, Mas Rafaela... tu que saiu, a rádio, o eu programa saí. seguiu. Não, eu acho que foi bem quando o Boteco da Cidade, que era o programa que eu Uhum. participava mais, que tinha banda de pagode ao vivo, acho que quando eu saí em seguida, assim, foi diminuindo, assim. Sim, E aí teve a mudança da Rádio Cidade pra 92 em seguida sim. também. Mas tu fazia produção, mas também entrava ao vivo, né? Isso. A gente fazia a produção, o que vai rolar aqui, igual tem a produção aqui do Drink Empreendedor, qual é o conteúdo, quais são as pessoas, o Sim, que é legal organizava chamar. tudo. A gente trazia essa pauta, né, com o comunicador, aí o comunicador puxava as pautas, as músicas e tal, e sempre tinha uns programetes, assim, o horóscopo, a Sim. novela, Sim, recado sim. de fulano pra ciclano. Legal. E, bom, mas todas as bandas do Sul, todas passaram Sim. lá, né? Mas teve algum grande, assim, que te marcou, que tu lembra, assim, que foram? Vieram vários, eu acho. Não, de artista nacional, assim, do pagode, vinham, assim... teve o Arlindo Cruz, tipo, foi Imagina. muito louco. Eu Nunca tava fui no show aqui, da Lindo. eu tô aqui e ele tá sentado aqui com o cavaco dele, eu tipo... Sim. Aí eu tenho uma foto até, que era no dia do samba, Uhum. que é o mesmo dia das Relações Públicas, tenho uma foto com ele. Isso foi uma coisa Isso é muito legal. muito legal. Teve mais... Ah. Foram 3. Esse programa que eu lembro. Teve um com a Anitta, que, tipo, tava o Zoeira lá tocando e tal. Quando vê a Anitta tá aí, não sei o quê, bota a Anitta pra tocar. E era o Show das Poderosas. Aí o Zezé, bem louco, entra aí, Anitta. Abriu o microfone dela e ela, tipo... Calma, Canta. pessoal. Aí cantou. Tipo, foi muito legal esse dia. Sim. E um programa, assim, que eu não esqueço, que eu lembro muito do swing da banda. Que foi muito legal. Que foi o Netinho. O Netinho de Paula e os filhos de Paula. A família inteira, né? Eles são... Nossa, aquilo ali foi... A energia do programa, Legal. assim, das pessoas foram muito legais. Essa parte da música é a parte mais legal, né? Tipo... E enfim, tem todo por trás, toda essa produção hoje dos eventos, mas a gente tem show amanhã, por exemplo, do Belo, e, tipo, cara, tu tá lá, tu vê aquilo, é mágico, assim, é um baita momento, assim, Sim, tu vê aquela entrega, perto. e, tipo, é muito bom, né? Quem gosta de música, enfim, mas, pô, baita experiência, né? E até disso, né? Tu teve contato com o microfone, eu tinha apagado da minha memória a rádio, né? Mas, bom, foi muito legal, todas as bandas, eu lembro muito, era o programa do momento, assim. Pra gente, assim, da nossa idade, curtia sair e gosta de música, pagode, aquele programa. E essa decisão foi porque, tipo, tu queria dar um passo na tua vida, assim. Não, eu precisava me formar, eu tinha algumas cadeiras para trás, aí eu precisava dar um ligeirão. Aí eu parei de trabalhar, sei lá, meio semestre pra focar na faculdade e me formar. Aí consegui me formar. Sim. Aí nisso, continuei, fui pro meio da música ainda, trabalhei com o Mauri. Aí o Mauri abriu a MG Plus, que era uma produtora de artistas. Ele lançava, além de produtor, ele era investidor também desses artistas. E aí eu acompanhava os artistas. A gente foi gravar com a Hitmaker, a MC Dudinha, por exemplo. A gente foi lá na Hitmaker, eu ia com ela. Legal. Trabalhava em função de tudo, assim. E pegava a parte de comunicação dos artistas, né? Como eles iam se comunicar. A rede social, o Instagram, já tava dando uma engrenada ali. E acompanhava o artista. Então, isso já foi uma experiência bem legal. E aí, depois disso, foi uma virada de chave. Tipo, aí nisso eu trabalhei no Villeroy, na parte da comunicação, também no marketing do Villeroy, que aí quando eu comecei no futebol, aí tu começa a te relacionar. Sim. É muito louco que tu vai trabalhando nos lugares onde tu vai te relacionando, portas assim que às vezes tu nem espera, né? Aí fui pra área do marketing ali no Villeroy. E aí, depois disso, o Mauri Grando, com um convite para ser chefe de gabinete na Secretaria da Cultura de Canoas. Foi uma coisa que eu fiquei, Eu fui lá. Tu foi lá, né? Que quase fez... Negócio, E aí, nossa, um negócio completamente engessado, zero Rafaela, né, na minha cabeça. Mas era uma pessoa que eu confiava muito, que eu confio muito, que era o Mauri, o prefeito lá também, uma pessoa que a gente conhece, né? Então, pessoas assim, cara, então vamos entrar em algo, Maurício. Cultura, né? Secretaria da Cultura. Vamos entrar em algo que a gente vai ser técnico, sem ser políticos, e fazer algo que a gente acredita. Então, foi aí um crescimento muito rápido como pessoa também, de... Tu começa a conviver com diversos tipos de pessoas e de histórias diferentes. Aí, pessoas que têm um cargo comissionado, como eu era. Pessoas que estão trabalhando há 30 anos, têm um estilo, 20 anos, um estilo diferente de trabalhar. Eu fiz bem diferente. Muito. É essa questão de gestão de pessoas, de entendimento. O Mauri me instruía muito, assim. E aí, tu foi começando a aprender, a ver outras coisas, né? Aí, lá na secretaria, como eu era chefe de gabinete, participava de todos os projetos. A gente criou muita coisa para a cidade também, que tinha alguns projetos voltados para música dentro dos bairros, assim, mais vulneráveis. Então... Que basicamente era
que vocês faziam, tem É. um know-how que já tinha de rádio e tudo mais, Sim. mas levar para uma prefeitura. Que, Exatamente. óbvio, Que é um tem seus desafio. desafios. Sim. Eu já trabalhei com o público, mas nunca dentro do público, assim. Eu imagino que seja São um muitas desafio barreiras. legal, assim. Tem os interesses, né? Claro. Tem a população que tá ali esperando uma resposta. Então, tem várias coisas assim, que acontecem. E ficaram que chegou a ficar os 4 anos lá? A gente ficou os 4 anos. Aí, nesse meio tempo ali, algo legal que a gente fez foi criar uma Secretaria do Turismo. Né? A gente conseguiu colocar a Canoas dentro da Rota do Turismo do Brasil. Isso foi um desafio. A gente falou pro pessoal de Brasília, mostrar o que tinha em Canoas, né? Sim. A gente conseguiu ter vários eventos ali, então isso acabou entrando numa rota. Então foi algo bem significativo, assim, uma conquista. Eu até tenho essa crítica, não compete muito ao podcast, mas falando rapidinho aqui, em Porto Alegre, as pessoas, se eu não me engano, 70% das pessoas que vêm de outros estados não ficam um dia em Porto Alegre, vão direto para a Serra. Sim. Cara, e as opções que tem de entretenimento, de bar, restaurante, teatro, tem muita coisa legal aqui, só que as pessoas não sabem. É falta de conhecimento e de incentivo, né, às vezes. Sim. Talvez a cidade até Alguém tinha que tente. levantar muito essa bandeira. Até no próprio aeroporto. A gente vai pensando em várias ações que daria pra fazer. Muito, muito. Mas tem muito isso, porque fora as pessoas talvez não saibam o que acontece aqui, né? O que acontece aqui. Então, aí lá, aí tu acaba te envolvendo com política. Fiz campanha política. Foi muito louco. Subi em caminhão, microfone, junto com o Mauri. Mauri, vamos lá, não sei o quê. Faz parte da comunicação. Faz parte. E era algo que eu acreditava, né? Que eu Sim. acredito. Então, foram, assim, ó, Sim. foi loucura. Mas foi um aprendizado e um crescimento gigantesco. Mas tudo dentro da área da comunicação, que desde o início ali da minha faculdade. E aí veio a pandemia. Nesse meio tempo também estava na prefeitura, né? Que aí para tudo, caos, meu Deus. Aí chega aquelas informações que não tem lugar para colocar corpo. Horríveis. Informações horríveis. Tu tava na prefeitura na época da pandemia? A gente estava na prefeitura. Aí teve um super desafio dentro, que foi a Lei Aldir Blanc. Não sei o que é. A Lei Aldir Blanc, espero que eu consiga explicar. É um incentivo federal para ativistas da cultura, que vivam da cultura. Mas durante a pandemia? Durante a pandemia, que foi incentivo federal, que a gente tinha que criar esse projeto, aí fazer Parecido com a Perse, de repente. Isso, tipo isso. Licitação e tal, para poder contemplar a comunidade artística. Então, foi algo que a gente tinha que fazer muito rápido, algo muito burocrático, e selecionar os projetos. E era uma verba federal. Era uma verba federal, mas que tinha outros benefícios ali na cidade. E que foi um desafio no meio de uma pandemia tu olhar para uma classe artística, né? Sim, então, isso sim. foi Foi legal. A gente fala que foi o primeiro segmento a parar e o último a voltar, né? É verdade. Até teve o lance das lives e tal, mas... Não movimentou, a galera né? não tá... Pessoas gostam de pessoas, né? Então, esse contato foi... Enfim, foi desafiador, né? Para todo mundo que trabalhava com pessoas, enfim. Então, teve esse desafio aí, que foi algo bem representativo. E aí, chegou num ano que, no último ano, eu tava pensando já, cara, isso aqui não tá me completando, né? Não tô me sentindo... sinto que preciso de mais, de coisas diferentes. Aqui não tô ainda... Acho que eu já fui até onde eu poderia ir. E aí que eu comecei a pensar na minha formação também. Aí pensei em fazer um MBA, fiz um MBA de gestão de projetos. Estudei mais sobre marketing, que foi uma área que eu sempre gostei muito e já tinha atuado diretamente. E aí que eu comecei a sair e aí comecei a pensar o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque procurei várias funções do que eu poderia exercer na minha profissão, como relações públicas, áreas que eu poderia ir, fiz várias entrevistas, mas nunca me encontrava. E aí começou, cara, preciso fazer alguma coisa com um propósito, que eu não tô encontrando o que é. Né? E converso com o Mauri, aí converso com outra pessoa, aí entra o Cassiano na jogada, que o Cassiano é o meu marido, né? Sim. Ele falou, fala de mim. E o Cassiano... e o Cassiano gosta pouco de fazer negócio. O Cassiano Vilar, meu sócio, acho não, em todos os negócios, e gosta de fazer negócio, sempre gostou, né? Sempre brincando, tipo, se ele vê aqui, ele vê negócio aqui, né? Então, deve passar... vender drink, então, pro Gui. Exatamente. Vender drink lá na porta então, pro Gui comprar. Disso, né? Ele tem isso no dia a dia, imagino que deve ter uma troca diária contigo sobre. Muito, tempo inteiro. Ele tá vendo, a gente tá numa viagem, e tá ali o cara vendendo caipirinha, ele vai lá, para do lado do cara, pergunta, e faz a conta mais ou menos quantas pessoas tem aqui, quantos drinks ele fez, qual é a garrafa, qual é o valor do litro, e pensa já enquanto ele vendeu. É loucura. Eu entro também, sei lá, num restaurante ou num bar, alguma coisa, tem X pessoas aqui,
estão bebendo tanto, tu já vê o mês do cara, né? Mas é natural, né? A gente vai desenvolvendo isso. Aí tu vai te instigando, né? Eu sempre fui Sim. muito curiosa também, de querer saber, de perguntar, E aquilo ali, talvez a convivência com ele foi me abrindo esse lado, né? De possibilidade de fazer algo diferente do que eu fazia. Do normal, de tu te inscrever para uma vaga, ser contratada e ficar ali. Então, eu saí muito da questão política, né? Do governo público para pensar do que eu vou fazer. Tipo, muito 880. Aí, nesse meio tempo, me encontrei no digital, me profissionalizei, fiz cursos, né? Me especializei pela SPM na questão do marketing digital, performance. Aí, nisso, entrei numa agência muito legal, uma agência de growth. Então, onde eu aprendi muito, e ali a gente cuidava de todo o funil, da parte de aquisição, captação e gestão comercial. Então, me deu uma visão muito ampla, assim, foi uma experiência muito legal. Mas ainda tava... Cara, isso aqui que eu tô fazendo... Fazer especificamente uma tarefa ou tipo... Eu era estrategista e gestão de projetos. Estrategista do projeto e ficava Mas pra tráfego? do projeto. Pra a parte de captação, né? Fazia estratégia, a parte de... Gerenciava essa parte, né? De captação, tráfego. Aí tinha mais a parte comercial. Tinha SDR, BDR na empresa, um gestor comercial. E eu ficava com o pessoal aqui entendendo o que estava acontecendo, para onde o projeto vai e tal. E atendendo o cliente também. E cliente diverso. Diversos nichos, assim. Clientes bem legais. Isso é bom também pra pegar... Não, aí tipo assim, vai. Tu quer marketing, gosta de marketing? Vai trabalhar, vai aprender a marra. Sabe de marketing. Isso aí. Aí entrei nessa empresa. E foi muito legal, mas foi uma coisinha assim que começou, cara, realmente não estou me encontrando, preciso fazer algo do meu propósito, quero fazer algo do jeito Rafaela, do que eu acredito. Aí... Já tava com toda essa bagagem. E tava com toda a experiência, a bagagem, e aí chegou a virada do ano e pensei, comecei a ter coragem, cara, vou abrir um negócio e fazer exatamente o que eu acredito. É muito legal, muito bonito, que a gente fala em propósito e tal, mas tem que fazer algo que dê resultado. Então, esse foi muito o meu negócio, né? De fazer algo... Porque a gente tá sempre... Eu me coloco muito em prova sempre. Será que tu tá fazendo algo certo? Será que esse jeito... Não tem um jeito melhor de tu fazer? Não tem uma entrega melhor? Então, com isso, tu vai sempre querendo fazer algo que realmente dê resultado. Então, óbvio que é importante a gente fazer algo no propósito, Claro. mas algo que te dê dinheiro e que faça sentido pra quem tá ali te contratando. Com certeza. Né? Com certeza. Tem um lado... motivador, mas tem um lado... Não, isso. Eu tô lendo um livro que Comece pelo Porquê e fala muito sobre isso, de propósito, mas eu tava conversando com alguns amigos também que, cara, a empresa tem que dar resultado. Se não dá, tu não primeiro check ali, tu não... Tchau. Enfim, não adianta. A gente vive num mundo que precisa de grana, né? Então, com certeza. Enfim, e eu particularmente acredito que tu também, tipo, sou motivado muito por desafio, por melhorar a performance, enfim, então tu fica olhando, quero melhorar esse número, e não só, enfim, pra tudo, assim, tipo, tudo que é uma métrica que tu pode metrificar, quero melhorar naquele, né, performar melhor. E até coisas que às vezes não tem como metrificar, são mais abstratas. Mas tem um jeito melhor, talvez. Sim, de ver como tá melhor ou não tá. Até o teu formato do teu podcast, tu sempre vai querer melhorar algo. Sim, não, a gente tá o tempo inteiro pensando. Isso foi agora, já em 21, 22? 21. Não, 21 para 22, isso aí. E aí, vamos abrir a case, né? Aí, o que a case vai fazer e tal. Aí a gente foi para esse lado da performance, que hoje é muito conhecido por tráfego pago. Não, tráfego pago é algo que o Sobral inventou, que é o que é realmente a mídia paga, né? A performance de mídia paga. E aí a gente pensou em algo que realmente seja estratégico e parceiro do cliente, né? Que o que tu tá procurando lá, o que a gente vai fazer para vender o Drink Empreendedor? A gente vai entender qual é o formato do programa, quem que a gente quer atingir, qual é esse público. Aqui a gente quer atingir, pelo menos, incentivar alguém a empreender ou tomar coragem para dar um próximo passo, né? Então, a gente vai procurar essas pessoas, aí com isso pensar em estratégias, como é que a gente vai chegar nela, quando vê alguma sugestão de colocar um programete, uma enquete, alguma coisa. E aí, nisso tudo, no meio, vai ter a questão de anúncios, né? Que a gente vai pro lado estratégico e também a parte operacional. E aí, vamos para a parte de dados, para ver o que a gente tem de resultado e o que a gente pode escalar. E o que não pode. Tu entra dentro da empresa para ver qual é a necessidade e, tipo, junto ali, entender para onde a empresa quer ir e monta toda a estratégia. Não é só o tráfego. Exatamente.
Hoje, apertar botão é a coisa mais simples, né? Sim. Todas as pessoas podem abrir um podcast com cursos que tem, fazer tráfego pago, isso aí tá... A informação, ela tá para todo mundo. Então, eu acredito que é muito mais no método e na experiência de quem tá por trás, né? Porque hoje o teu podcast, ele é único, porque tem o teu pensamento, tem o teu direcionamento e... Sim. Né? Então, a gente entende isso. A nossa estratégia, o nosso método que a gente criou, a gente consegue ter essa visão do que a empresa quer, né? Ser realmente... ter uma profundidade naquilo que ela faz pra gente conseguir ter esse direcionamento. A Casey, então, hoje tá com 3 anos, mais ou menos. Isso aí, 3 anos em março. Dia da Mulher, se eu não me engano. E aí me conta um pouco mais, assim, de, tipo... números aí, tipo assim, quantas pessoas, quantos funcionários estão em busca do quê, enfim, como é que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A Casey, então, quando tu abre uma coisa, ela começa de um jeito e com o tempo ela vai se transformando, né? O drink aqui já passou por diversos próprio modelos. Canto, o próprio Amorim, tudo. Exato. Combo, todos os negócios se adaptaram. Tu vai entendendo a demanda de mercado e até como a gente trabalha em digital, é uma evolução todo dia. Então, a Casey começou com essa parte de anúncios e tal, mas com isso a gente foi evoluindo e tendo uma experiência em diversos nichos. E aí a gente vai vendo as necessidades. O inbound foi algo que a gente colocou para dentro. Hoje existe uma API de conversão, para a gente ter um traqueamento melhor dos usuários que entram nas campanhas. Então, é algo que a gente faz. Hoje existem automações. Aí entrou para dentro do core da Casey. Então, são vários serviços que a gente vai entendendo e vai colocando para dentro. A Casey começou comigo e com o Léo. Oi, Léo. Tô lembrando de ti aqui. Começou comigo e com o Léo, 2 pessoas. Urgência, né? Eu e ele, vamos lá, dupla, especialista estrategista. E nisso aí a gente foi quase um ano, se eu não me engano, eu e o Léo. E aí a gente pensou, a gente quer trabalhar assim, nós tendo uma limitação de clientes, ou a gente quer crescer? A gente quer mais, a gente quer crescer. Sim. Aí nisso aí fomos trazendo mais pessoas, aí novos sócios, como o Dudu entrou, né? O Dudu também, que aí vem muito dos relacionamentos que a gente tem, né? Não só profissional. O Dudu é um amigo e que ele era sócio de uma outra empresa, saiu da empresa e eu fui lá e Dudu. Ele já fazia algo parecido? Sim, o Dudu, ele era sócio dessa empresa e era gestor de tráfego também. Então, ele já era desse meio, já tinha experiência dele. Aí entrou o Dudu, aí depois entrou o Vitor como sócio também. E aí, hoje, a gente tá, se eu não me engano, com 14 pessoas, 15 pessoas. E aí, de 10 clientes ali do primeiro ano, hoje a gente tá com 40. Caramba. 42. Bah. É um número assim, não lembro exatamente 4 vezes. o número. A gente teve um crescimento absurdo. Legal. Aí o negócio, os desafios vão. Pessoas que tenham o mesmo propósito, a mesma cultura do que tu tá procurando, né? Do que tu quer passar para as pessoas. Esse crescimento também, mas a gente não foi uma empresa que pegou e de um dia pro outro a gente tá com 40 clientes. Sim. Foi uma estruturação, né? De clientes, de possibilidades, de experiência. Então, a gente foi crescendo e tá aí. A gente tem um número bem legal. Eu não lembro quanto a gente tá esse ano de crescimento, mas de 23 para 24, a gente teve um crescimento ali de quase 80%. Caramba. Né, de faturamento e tal. Então, o que eu olho assim e fico pensando, cara, a gente fez algo ali que deu muito certo e tem muita coisa ainda para dar certo daqui para frente, sabe? Sim. Toda evolução que tem. Isso é o mais legal, né? A empresa tá em crescimento e tem possibilidade de crescer mais. Porque frase clichê, mas a empresa que não tá crescendo tá morrendo. Mas é isso, assim, tu falou de pessoas e tal. Vocês são... Como é que é a gestão? É todo mundo junto ou é muito home office? Porque eu gosto muito de trabalhar no presencial, né? Acho que funciona o home também, mas tem algumas coisas para transmitir cultura e tal, que é no dia a dia, né? Que o cara vê tu carregando uma caixa e, cara, vou carregar a caixa junto, um exemplo. Mas como é que é essa organização de vocês? A gente hoje tem pessoas em Minas e aqui em Porto Alegre. Então, a gente trabalha híbrido, né? Hoje é mais home office mesmo. Mas a gente se encontra pelo menos umas 2 vezes do mês no Caldeira. O pessoal de Minas se encontra lá num coworking também, a gente aqui no Caldeira. Oficialmente são 2 vezes na semana, mas eventualmente vai para encontrar algum cliente, tem alguma reunião. A gente acaba... Eu gosto muito de ir pro Caldeira também, até pelo ambiente que tem, das possibilidades de conhecer pessoas, os diversos talks que tem lá, né? Então, mas isso de cultura, quando tá no presencial, ela é diferente.
né? Tu sabe o que a pessoa tá sentindo, tá frio, tá com calor, tá fazendo uma coisa. Tu tá junto ali sentindo. E geração Z, assim, muito se fala que tá difícil de contratar e tal, se sente... Bom que o trabalho de vocês é algo que a galera nova gosta de fazer, né? Então talvez é um desafio hoje para contratar, achar pessoas também. É um desafio. É muito engraçado. Uma pessoa que entrou com a gente, ela falou assim: bah, primeira vez que eu trabalho presencial. Sim. Tipo, o que Tipo é isso? assim, Eu tenho que eu ir. adorei, eu achei muito legal. Aí a pessoa gostou, né? Ah. Mas é muito louco, como assim, primeira vez? Tipo assim, antes, Como quando a assim? gente fazia estágio, Já gente, pegou um ônibus? não pegou certo. A Sim. gente pegava ônibus, lotação era luxo, Uber nem existia. Sim. Então, acho que a gente vem de uma cultura diferente do que é um trabalho, do que é um emprego, né? E essa geração ainda não tem isso. Então, a questão do presencial, para eles, é difícil. Uhum. Muito, assim, também tem... não quero ser fixo, talvez, de algo, porque quero fazer outras coisas. Quero cuidar da demanda que eu tenho. Isso é muito legal para tua saúde mental. Uhum. Mas a gente entende que precisa ter uma evolução no trabalho, sabe? Então, a geração Sim. G dizem... Como é que é o nome? O dado? Do quê? O dado que fala muito, eu acho. Sim, Que Dado a gente- Schneider. Eu isso já vi aí. a palestra dele. Que a vez. gente tem que Sim. se adaptar à geração, porque a gente que vai estar atrasado, né? Eles vão estar, Sim. ser maioria, e a gente Sim. que vai estar ali no mercado de trabalho. Ele falou, inclusive, no Gramado Summit agora também. E aí Legal. a gente que tem que se adaptar, né? E entender as experiências que eles tiveram, que são diferentes da gente. Uhum. Então, é difícil contratar, e muito mais pela cultura de pessoas que queiram a mesma coisa que a gente e que tenham conhecimento técnico também. Mas hoje a gente investe muito em treinamento interno, Uhum. né? Porque como o marketing ele tem diversos gurus, mas assim, faltam... Tem ótimos Tem muito gurus. guru de internet também. Aí as pessoas vão se basear só em guru de internet. Sim. Cara, não é só isso. A vida real, Sim. o cara lá que te ensina tráfego diz que em 3 meses tu tá ganhando 10 mil. Sim. Cara, se é isso, eu também... É fácil. Todo mundo vai começar Só apertar assim. um botão. Exatamente. Aham. E não é isso, né? Aham. Cara, tem que ter muito trabalho, tu tem que ter muita experiência, tu tem que ir atrás do que tu Uhum. quer pra te dar certo, não é assim do dia pra noite. Sim, com certeza. Então tem essas É isso que expectativas, assim, que tem que ser alinhadas. E a pergunta de R$1 milhão. Inteligência artificial, que tu tá olhando pro segmento de vocês, porque vai impactar muito, né? Já impacta. E hoje a gente já tem, a gente chama de comitê. Nem sei se é comitê que a gente chama. Mas a gente tem um comitê de inteligência artificial do que a gente consegue desenvolver dentro para case. Você vai até rolar um spoiler aqui. Que vai vir um produto case com Legal. inteligência artificial para empreendedores também, gerentes de marketing, pensando em como desvendar os números de performance de uma forma mais clara, assim, que fique uma linguagem não tão técnica para quem talvez não é um especialista. Sim. Então Porque ainda é tudo muito novo, né? Então, quem já se fala há um tempo de inteligência artificial, mas quem se atualizar e estudar agora vai estar muito na frente, né? Porque é um movimento inevitável, vai acontecer. Então, comparando muito com a próxima revolução industrial, assim, né? Então, enfim, a gente teve a questão da internet também, mas agora isso... Cara, eu estudo quase que diariamente sobre inteligência artificial, uso muito. Enfim, tenho... Enfim, o Cloud Note, que é o gravador com IA, o ChatGPT, já usei vários. Mas como é que tu vai usar de fato na tua profissão, assim, né? Enfim, tu começa... Mas tem muita coisa legal acontecendo. E eu acho que vários segmentos, mas no teu vai impactar muito, né? Tá impactando muito. Já tá. Porque o que dizem, né? Que ele não vai ocupar o lugar das pessoas, mas quem saber usar vai ter um ponto a mais, né? Um passo à frente. Então, hoje a gente estuda o que a gente consegue otimizar no nosso dia a dia com a inteligência artificial. E aí, sim, fica realmente para quem tá por trás disso, que vai ser o senso estratégico e o bom senso também do profissional, para utilizar a inteligência artificial no meio, assim, para nos ajudar a ter... Talvez ficar 1 hora fazendo um relatório, ele pode te ajudar a ficar... Sim. Como é que tu consegue ganhar tempo, melhorar? 15 minutos. E aí, quem vai ler o relatório, né, vai interpretar ele, vai conseguir dar um direcionamento mais rápido, assim. Sim. Porque é isso, né? Já tem, por exemplo, faz filme, faz música, faz tudo, mas não vai deixar de existir o ator, o cantor, enfim, porque e como eu falei essa frase antes, né? Que pessoas gostam de pessoas e essa conexão a gente sempre vai existir, né? É basicamente ver como melhorar a performance, melhorar teus tempos, teus números, enfim. E não vai... Acho que vai transformar muitas profissões, mas não vai deixar de existir... Tipo, as pessoas vão se adequar. Só que, enfim,
até profissões hoje que são questionáveis, tipo, precisa de cobrador de ônibus, precisa de frentista, tipo, coisas que a gente vai otimizar e, de fato, fazer coisas que vão mudar o ponteiro ali, né? Então, isso já é basicamente o que o empreendedor faz, né? De olhar, o que eu, no dia a dia, eu preciso estar carregando essa caixa aqui, tem alguma forma de automatizar essa história aqui, mas acho que vai dar um up, assim, para vocês, assim, também, né? Muito, já dá. Hoje a gente já usa inteligência artificial para alguns processos nossos, que o relatório já consegue disparar sozinho, enviar uma mensagem, já consegue... Né? E aí, nos nossos próprios serviços, assim, a gente já incluiu algumas coisas de inteligência artificial, que realmente aceleram muito, né? Algo que tu demorava muito antes, agora tu consegue ter muito mais agilidade. Sim. E no meio de tudo isso, Gabriela. Surpresa! Faz quanto tempo? A Gabriela tem 4 meses. É tão recente? É muito recente. Sim, nem parece, né? Parece que já tá... Tem 1 ano, já tá caminhando aí. Já se fala da Gabriela há um tempo. É verdade. E, bom, no meio isso ter impactado muito na tua rotina, por óbvio, mas agora estão se ajustando ainda. A gente vai se ajustando. O empreendedor, né? A gente que tem negócio, tu trabalha 24 horas do teu dia. Ou tu tá trabalhando efetivamente em ação, em reunião, ou tu tá pensando no que tu vai fazer pro teu negócio. E com um filho, né? Tu tem um filho que depende, uma filha... Completamente de ti. Exclusivamente de ti, né? Tu tem que ter uma dedicação ali, mas... O empreendedorismo, a Case, ela acaba sendo um filho também. Sim. Então, é a gente achar esse jogo, assim, de cintura de como a gente vai... É tudo até, né? Tirar férias. Tá, tu tira férias, consegue dar uma descansada, mas tu tá o tempo inteiro ali olhando, o que esse restaurante tá fazendo, o exemplo que te deu, o que esse bar tá fazendo, enfim. Então, a gente tá o tempo inteiro pensando em negócio e como trazer vivências de fora para dentro do nosso negócio, né? Mas esse desafio deve ser... Sim. Eu tinha colocado na meta, assim, que eu ia voltar a trabalhar pelo menos depois de uns 30 dias. Né? Eu botei, não, vou ficar só 30 dias de licença. E fiz isso mesmo, achei que não ia conseguir, sei lá. Mas também, 40 dias, na verdade, eu voltei a trabalhar, óbvio, que ajustando a agenda. Claro. Fecha um turno, tem uma hora que tu tá numa reunião e quando vem rola um choro. E é tu que precisa estar ali. E tá tudo bem, né? Acho que isso a pandemia ajudou a dar uma pessoalizada, assim, né? Que tu via, tipo, juiz, enfim, todo mundo foi pro online. Então, tipo, tu tinha o dia a dia, passava um cachorro, passava um gato, porque, enfim, no fim, somos pessoas, né? Então, todo mundo, enfim, tem seu dia a dia. Mas 4 meses. Que mudou passou tudo. Muito rápido, mudou tudo. E aí eu fui... pra mim, eu sempre tinha... Antes de engravidar, eu pensava, cara, nunca vou poder engravidar. Porque eu não vou conseguir ficar parada sem trabalhar. Não posso deixar a minha empresa sozinha e tal. E sendo que tem pessoas muito competentes que trabalham com a gente. Eu tenho sócios que eu confio muito. E eu achava que nunca ia conseguir ficar fora e consegui ficar 30 dias, 40 dias. Sim, a importância de ter sócios também, que tu tem certeza que são esses os caras. E o que vocês estão pensando, assim, de futuro agora? Tipo, segue focado em case, ter mais clientes, crescer ou desenvolver novos produtos, novas linhas também? São 2 coisas, né, de objetivos, assim, da case. Com o tempo, a gente vai crescendo em experiência, né? Então, assim, a gente começou com clientes, assim, empresas menores, negócios locais. No primeiro ano, a gente já conseguiu uma empresa que investia muito legal, de São Paulo. Então, já foi nos dando um ganho, assim, de experiência. Mas de 1 ano e meio pra cá, que aí sim a gente pegou contas bem representativas, assim, fora do estado, contas internacionais dos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem 2 clientes hoje fora, contas daqui, um estádio, marcas premium. Então, a expectativa é, sim, iremos continuar atendendo os negócios locais e também empresas de pequeno porte, mas o objetivo é que realmente a gente consiga escalar em tamanho de empresa, né? Em desafios maiores, vamos dizer assim. Então, acho que esse é o passo de pegando mais complexidade, vamos dizer assim. Sim, porque tu acaba que tu tem um trabalho semelhante com o high ticket, porque se for entrar numa empresa que é pequena, tu vai ter que entrar da mesma forma, né? E o retorno acaba não sendo o mesmo, né? Então, tu consegue focar em clientes maiores também agora que tá mais organizado, enfim. E aí a gente tem cases que
reais. Case da Case. São números bem representativos, que aí nos dá confiança, autoridade, né? Pra quem tá de fora, pra quem não nos conhece Sim. ainda. Pô, mas já deu um salto, né? 4 Já. vezes o número de clientes, 80% de crescimento. Sim, de um ano para outro. Isso foi muito legal. E também algo que a gente vai desbravar agora, que é uma das minhas metas para o segundo semestre, é a gente ter produtos, né, digitais da Case. Uhum. Que tá no caminho ainda, não tem nada fechado, mas é algo que está nascendo e que para possibilitar o que a gente faz, né, talvez para empresas menores, para pessoas que querem começar a trabalhar. Hoje tem diversos cursos, mas a ideia é que seja algo bem prático, funcional e direcionado. Sim. Então, a gente tem uma outra vertente ali, um outro braço. Sim, que de o produto. empreendedor menor possa entrar e se desenvolver ali com essa ferramenta. Exatamente. Legal. E tu busca, assim, conhecimento, livro, estudo, o que tu mais gosta de buscar? Podcast, enfim. Hoje, o YouTube, pra mim, é assim, né? Tem os gurus, que eu acho que é muito Sim. direcionar pra pessoas que tu acredita, né, e tal. Mas hoje eu gosto muito de ver YouTube, podcast, livros também acabam te direcionando. Gosto de ver bastante coisas de vendas e não ficar só dentro do digital, mas pensar muito na parte de vendas e de negócio em si, né, estratégico. Tem alguém que é responsável por vendas ali? Sim. Que é tu. Comercial usando. Sim. Sim. Eu Daí tu sou cuida hoje. bastante dessa parte. Sim, hoje a gente tá estruturando a nossa área de vendas, né? A gente tem uma pessoa e tem eu também nessa parte de vendas. E a gente vai aprendendo o dia a dia, né? Entendendo o perfil do ICP do cliente, o ICP da case, né? Quem que faz mais sentido, quem não faz. Até quando eu tava falando, eu fiquei pensando, eu conheci uma IA que, óbvio que não tudo vai ser IA, né? Mas que ela liga, tu pega uma base, ela liga e fala melhor Conversa. que... É inacreditável. Muito bom. Então, tipo, tem um colega meu do grupo que eu participo, que ele tinha 5 pessoas cobrando, ele tem bastante inadimplência e tal, porque tem recorrência. Daí ele tinha 5 pessoas cobrando de call center, e agora ele criou uma IA que liga para a base de dados deles, para quem tá em atraso, tipo, e a conversão melhorou. E ele realocou aquelas 5 pessoas para fazer outra coisa. Então, tipo, é uma coisa de louco. Né? Imagina alguém te ligando, aí tu conversa achando que E eu a liguei e Rafaela... eu testei, e é testou. inacreditável. Real. É inacreditável. É muito louco. É uma coisa assim que eu acho que a gente não tem muita É. dimensão A gente ou tá noção vivendo do que ainda vai a acontecer, transformação. né? Tá aí, e como é que tu te vê daqui a uns 5 anos, assim, pra frente? Essa pergunta, essa sim é de 1 milhão. Eu me vejo hoje com a Case, né? Mas me vejo também em outros braços da própria Case, pensando em produtos digitais, vejo em novos serviços, vejo assim, criando coisas Trazendo novas. coisa pra dentro da Case mesmo. Porque dentro da nossa empresa hoje, o digital, ela é absurda. Né? Assim, a IA faz parte do nosso negócio. Então, tem muitas possibilidades. Então, se fosse para colocar serviços novos, a gente teria uma infinidade de coisas para fazer. Então, eu vejo crescendo muito com a empresa. Né? A gente pensa muito a longo prazo, não só o que a gente vai fazer hoje para o ano que vem. Né? A gente tem que crescer. Não, a gente pensa e a gente faz de criar algo consistente que é para pensar em algo a longo prazo, assim, para a vida toda, vamos dizer assim, né? Sim, e tu tava pensando também a questão do esporte que tu tinha lá quando começou, a questão de competição e tal, tu acha que hoje tu leva de querer mais e desafio e tal? Com certeza. E segue o esporte na vida ou agora mais calmo e tal? Agora a gente tá tentando encaixar um horário pro esporte. Mas eu voltei a montar, né? Ano passado, a minha última competição eu já tava grávida, quando a gente voltou de viagem, sabia que tava grávida, mas eu não contei pra ninguém. E a minha médica me liberou pra fazer a minha última competição, aí fui, deu tudo certo. E esse ano agora, que a Gabi, com 1 mês atrás, 3 meses, eu participei já de uma competição e foi muito bom. Foi pódio, foi tudo. Então, sim, o esporte já tá na vida, até pra nossa cabeça, né? Senão a gente dá uma pirada, assim. É importante pra saúde física e mental. Eu largo outras coisas, mas esporte nunca. Então, assim, a gente tá indo pro fim, te agradecer mais uma vez, Rafa. Mas, assim, se tu pudesse deixar uma mensagem pra quem tá começando, ou pra Rafa que tava lá começando, assim, o que tu aconselharia? Mete o pé e vai, confia, porque é só a gente que faz a gente sair do lugar, assim. Não espera um empurrão de alguém, não espera a opinião, ou o teu produto tá perfeito, né? Todo mundo fala essa frase. Antes feito do que perfeito. Mas é dar o primeiro passo.
Porque... Desculpa, eu vou ter que te interromper, porque essa vai, frase... Vai. Tipo, eu fiz administração, né, na faculdade. E eu já falei isso aqui, inclusive, mas repeti. Tipo, tem um bloco de notas com várias ideias de negócio, mas tipo, tu sempre achava que o local perfeito, com a grana perfeita, o sócio perfeito, e tu vai vendo que a vida real não é assim, né? Nunca vai... Porque, na real, nossa função no dia a dia é resolver problema, apagar incêndio, ir atrás, o que o cliente tá precisando, enfim, funcionário... Tu tá o tempo inteiro resolvendo coisas, né? Então, não existe cenário perfeito. E é muito do perfil do empreendedor, dessa inquietude que tu mesmo falou, de tipo, querer algo mais. Até tu tá viajando, olhando, pensando em coisas. Então, é muito do perfil, né, da pessoa, isso, assim. Tu queria dar o E isso eu passo. mudei trabalhando, tá? Porque na faculdade era tipo, o cenário perfeito. Não existe. É isso, é o velho, tu troca... Agora, tipo, a gente vai lançar a operação de delivery no Amorim. Eu nunca tive uma operação de delivery. Mas, cara, eu tenho uma frase que a gente vai descobrir como faz. Se tiver que... vamos decidir montar um prédio. Eu não sou engenheiro, mas eu vou montar um prédio. Isso aí. Então, é bem isso. E Então, mas deixar tudo... Não, e a gente vai se descobrindo, né? Por incrível que pareça, a gente não é perfeito, pessoal. Pode parecer, Pessoas. Mas a gente não é. É. E tu vai se descobrindo e tu tem esse desafio, essa vontade, coloca ali, traça os teus objetivos e vai riscando ali um por um e vai tomando confiança e vai indo. Só vai conseguir realmente fazer se a gente botar a mão na massa, senão vai estar ali sempre bonitinho no papel e não vai ser. E bem isso, né? Não de não romantizar também, né? Vou entrar... Perdão, eu vou entrar na internet, tá tudo resolvido. Não, cara, tu vai ter que trabalhar muito da mesma forma, assim. Mas, até se tu é o cara que não quer bater o ponto às 18 horas e ir pra casa, não empreende. Não, sei não. A vida real é essa. E até quem é funcionário, né, às vezes 18 horas, tem os pepinos, tem tua responsabilidade. Exato. Que tu tem que resolver. Uhum. Então... Que ideia de perfil também de pessoa, né? Tem gente que bate o ponto e dorme tranquilo. Sim. Enfim. E eu acho que as pessoas às vezes se baseiam muito, e eu também, de ver, o Cassiano montou um negócio e, nossa, deu super certo. Uhum. A Rafaela contou a história da Case aqui, uma guria, não sabia o que fazer, foi lá e montou um negócio que se encontrou. Só que não é assim, né? Uhum. Nesse meio do caminho, foram diversos desafios, várias vezes pensando, será que vai dar certo isso aqui? Uhum. Eu vou fazer de tudo pra dar certo. Eu vou me virar pra dar certo. Uhum. Mas tu encontra vários percalços, assim, dificuldades, só que tu não pode desistir, né? Não é o primeiro desafio que tu vai dar pra trás. A gente fala, né? O Instagram é 1% da tua vida, né? Então, Instagram é lindo, né? Todo mundo bota as coisas legais lá, né? Mas tem tudo por trás, né? Essa questão de... Até muitas vezes... tem que persistir, né? Mas até que ponto tu fica até que ponto eu tô insistindo numa coisa que não vai dar certo. Tu se questiona o tempo inteiro, né? Tipo, tô no projeto certo, dá pra mudar isso aqui. E mesmo que a gente tem sócio pra se apoiar, o empreender é solitário, né? Então, às vezes, eu tô cansado, por exemplo, quero dormir... Meu corpo porque eu treino, enfim, me ajuda muito no meu sono, mas a cabeça não para, assim, então... A gente até fala que o Ciclo, que é o grupo que eu participo, é na segunda e terça. Quando eu chego... É o nosso cliente. Sim. O Ciclo e o Fopa também, né? Sim. Quando a gente chega meia-noite, cara, vou dormir 2 horas, porque minha cabeça tá... Sim, então... não para, né? E mais um lance, assim, sobre empreendedor, a gente acha que só empreende quando tu abre um negócio teu, né? Uhum. Mas tu pode empreender em algo, num trabalho que tu tá, né? Porque o empreender é tu querer fazer algo, né? Tirar algo do papel, dar um passo, ter uma proatividade. Eu acho isso é muito do sentimento de empreendedorismo. Sim, se empreendedorismo pode ser até num cargo público. Exatamente. É de tu querer fazer acontecer. Eu acho que esse é o grande negócio. É de quem faz acontecer. Exatamente, que é o empreendedor. Rafa, muito obrigado. Acho que foi um baita papo, sim, também, enfim, te conhecer lá mais de 10 anos, com certeza. E é engraçado que a gente se conhece e não sabe enfim, né, passei pela rádio, nem lembrava, mas enfim, te agradecer. Acho que muito legal ver a evolução da Case aí, enfim, ver tudo que vocês estão fazendo e ver que também estão com essa perspectiva de crescimento. Acho que é algo bem legal. Então, te agradecer. É isso, acho que a galera vai gostar bastante. Depois a gente compartilha aí para geral para conhecer. Muito obrigada, Gui, pela tua disponibilidade, pelo teu convite. Quando tu me convidou, eu pensei, cara, o que eu vou falar? Não, vai. Mas vai indo, né? Vai fluindo. Então, muito obrigada. E parabéns pelo teu espaço aqui, pelo Drink Empreendedor,
que é algo diferente que tu faz, né? Às Sim. vezes a gente pensa, é um podcast. Não, mas com certeza a tua visão que tu traz Sim. aqui vai ajudar outras pessoas e vai incentivar outras pessoas, talvez, Sim. até fazer parecido, né? Boa. Então, parabéns e muito obrigada. Valeu.